Olá, meus amigos queridos, muito bom dia. Que mais uma vez a bondade divina abrace o coração de cada um de vocês, proporcionando muito bom ânimo, muita paz, muita alegria, enfim, tudo de bom, é ou não é? Que a gente precisa para a gente poder viver passo a passo com a intensidade e a serenidade que a gente pode viver. Sem dúvida alguma que a gente pode, acho que mais do que isso, né? A gente precisa e merece viver, né? Nessa conexão com Deus. Bem, na nossa pílula do Evangelho de hoje, eu gostaria de conversar um pouco com você a respeito de algo muito especial. Quando Jesus foi questionado sobre qual era o primeiro ou o maior mandamento da lei de Deus, Jesus nos disse que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Claro que o amar a Deus sobre todas as coisas é indiscutivelmente uma referência única que acho que dispensa comentários, né? Sem o Pai Celestial nós não existiríamos. É a nossa referência de amor maior. O amar o próximo como a nós mesmos é que gera muita polêmica ou muitas reflexões aí por parte de todos nós, que foi essa parte acrescida por Jesus de uma maneira muito sábia e profunda. Bem, amar o nosso próximo, eu acho que pelo menos é intelectualmente claro para nós o que significa, né? Talvez a gente não consiga viver de coração, mas creio que a gente entende, né? Tudo aquilo que a gente faz, né, em prol do nosso semelhante, o estímulo que a gente recebe do Evangelho, a generosidade com o outro, a compreensão, o perdão, ao mesmo tempo saber determinar limites para que o outro possa se educar, principalmente nessa relação com filhos, né, quando há uma relação em que o limite é muito importante. Saber compreender o espaço do outro, procurar se colocar no lugar do outro, né, no exercício de empatia. Isso assim, para falar poucas coisas. São apenas pequenos exemplos do cuidado, né, com o próximo. Realmente se importar com o bem-estar do outro. Mas eu ainda acho que o nosso grande problema está nessa referência do amar a si mesmo. Como a gente acha que fica meio confuso na ideia de amar a si mesmo, às vezes fica difícil de amar o próximo, né? Olha, amar a si mesmo é algo muito delicado para a gente abordar, né? O que será que seria amar a si mesmo? Será que amar a si mesmo é apenas vestir uma roupa bonita, ter um penteado de cabelo legal, né, sair perfumado, com um banhozinho tomado? Acredito que sim, né? É uma das referências, a prática da higiene, o cuidado consigo, com a sua autoestima. Será que amar a si mesmo é só procurar comer uma comida gostosa, fazer uma coisa que você gosta e muitas vezes até se entregar a algum tipo de excesso, desde que seja pela justificativa de ter muito prazer, porque a gente merece? Porque é assim que as pessoas falam quando elas se excedem, né? Talvez não. Essa referência do amar a si mesmo ela é muito delicada, porque a gente precisa refletir muito sobre qual é a visão que a gente tem de si próprio e a nossa relação com Deus. Deixa eu te dar um exemplo. Será que quando muitas vezes a gente para estabelecer metas, como nós já falamos aqui nas pílulas do Evangelho, e você determina, esse ano eu vou construir isso na minha vida, eu vou transformar moralmente a minha vida dessa forma, eu vou me programar para conquistar esse objetivo. Será que isso também não é uma forma de auto-amor? Porque você vai trazer foco, determinação, você vai se organizar para cuidar de você, para cuidar do que é importante para você, ao invés de simplesmente deixar as coisas acontecerem. Será que essa também não seria uma forma de auto-amor? E, consequentemente, quem faz isso consigo, naturalmente começa a ajudar outras pessoas a se organizarem para fazer o mesmo, não é verdade? Mas quem não se planeja, não tem um foco, não tem uma referência, não se autodetermina com autodisciplina, como que vai disciplinar, ou melhor dizendo, ajudar a disciplinar pessoas ao redor com bons conselhos se a gente não tem um exemplo bacana disso? Complica, né? Será que auto-amor muitas vezes não tem a ver também com um bom cuidado com o nosso corpo? Esse templo sagrado do espírito? Será que às vezes quando você marca um médico com antecedência para cuidar da sua saúde, na profilaxia, não digo no tratamento apenas, quando a gente vigia a alimentação, prestando atenção ao tipo de alimento que a gente consome, quando a gente fala, não, eu vou fazer exercício físico, nem que seja um pouquinho, porque eu preciso cuidar do meu corpo. Será que isso também não é uma forma de auto-amor? Não numa escravização do ego, da beleza, não estou me referindo a isso. Eu falo de cuidar desse templo que o Senhor da vida nos permitiu ter para que a gente possa interagir com o mundo material e ter tantas experiências lindas.
Então, gente, auto-amor, com certeza, vai muito além, né, do que simplesmente se dar prazer e se sentir bonito perante a vida. Uma vez ouvi um amigo espiritual falar uma coisa muito interessante, que auto-amor só é realmente vivenciado por nós encarnados quando a gente entende que Deus vive em nós. Então, na hora que a gente consegue olhar para o espelho e enxergar não apenas a imagem projetada, né, que a gente faz de si próprio, mas sim observar uma criatura divina, automaticamente a gente começa a respeitar nosso corpo, a gente começa a respeitar nossa alma. Então você já não permite mais que nada entre na sua vida ou fique no seu coração que não te faça bem. Por quê? Porque Deus está aí dentro. Então se Deus está junto conosco, a gente tem que cuidar disso. Será que não é auto-amor quando a gente para, durante alguns momentos, respirando fundo, na hora, sabe, que as coisas não errado, que você fica irritado, chateado, está triste e fala, eu decido ser feliz. Eu decido estar bem comigo porque não mereço e não é justo eu permitir, né, que um sentimento de negatividade invada a minha alma e que eu acabe contaminando outras pessoas com essa sensação. Não, vou fazer uma prece, vou me conectar e vou educar a minha mente para viver no presente, para deixar essa sensação ir embora e apenas permitir que uma sensação de autoconfiança, de bondade, de generosidade tome conta do meu coração. Quando a gente tem um problema, você falar, eu vou resolver esse problema. Não há problema que não tenha solução, mas para isso, o primeiro passo é minha mente está em paz, meu coração está sereno. Será que não é auto-amor quando a gente medita e trabalha a mente para ficar em paz, para agir assim? Quando a gente busca o recurso da oração continuamente para evitar que os nossos instintos falem mais alto? Enfim, nós poderíamos continuar aqui durante muito tempo, né, falando a respeito disso e certamente a gente não esgotaria esse assunto. Então eu não sei como é que você se ama. Eu não sei qual é a visão que você tem de você mesmo. Eu não sei exatamente, né, como é que você enxerga Deus na sua vida. Eu também estou procurando compreender tudo isso comigo na minha vida. Mas uma coisa é certa, meus amigos. Quanto mais a gente tiver maturidade emocional para respeitar a divindade em nós mesmos, reconhecer essa beleza, essa grandeza da vida em nós mesmos, certamente a gente vai conseguir fazer isso com as pessoas ao nosso redor e ajudar a nossa humanidade a crescer. Então, cuide de você. Não se coloque em segundo plano. Se organize, planeje-se, cuide do seu lado espiritual, do seu lado material, cuide do seu corpo, cuide dos sentimentos e dos pensamentos que você deixa, dormirem junto com você todas as noites e te acompanharem aí durante o dia. Tá bom? Talvez seja pelo menos o primeiro passinho aí para a gente começar a cultivar ainda mais intensamente esse auto-amor e levar todas as coisas boas que esse sentimento traz com quem está ao nosso redor. Que Deus continue te abençoando e te iluminando, que você tenha um dia maravilhoso, um carnaval abençoado. A gente vai continuar conversando, durante o carnaval. E gratidão do fundo do coração pelo carinho que eu tenho recebido aqui de muita gente, inclusive eu nem esperava, por essas pílulas do Evangelho. Confesso que quando eu comecei, a gente ficou meio reticente, assim, com receio se vai incomodar, se é um caminho bacana mesmo, porque acaba que, entre aspas, invade, o espaço de vocês, a caixa postal, mas eu tenho ficado muito feliz com os resultados. Então, obrigado de verdade, do fundo do coração, muito obrigado pelo carinho, e pelo incentivo. Enfim, que Deus abençoe vocês. Até a próxima.